Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa segunda aula da primeira semana sobre políticas públicas. Na aula passada, eu falei com vocês que alguns temas são relevantes para compreender as políticas públicas, o Estado, o mercado e a sociedade, pelo menos esse tripé do que a gente está considerando hoje como fundamentais para compreender o que significa falar de políticas públicas. E para a gente começar, eu queria falar então dessa entidade, ou melhor, dessa instituição, que é o Estado. Mas para isso a gente precisa fazer um retorno na história para falar um pouquinho sobre a formação dos Estados modernos, e então para poder falar do que significa dizer do avanço, o que significa o avanço da dimensão política e da intervenção do Estado em alguns temas que hoje se configuram como relevantes. Eu sei que alguns de vocês já devem ter alguma experiência nessa dimensão da ciência política, na compreensão dos estados modernos, mas nem sempre as pessoas têm esse background, tem esse fundo de discussão sobre os estados. Então, por isso, eu quis trazer como essa segunda aula uma revisão histórica e uma revisão conceitual sobre esse tema. Para falar para vocês a primeira coisa dos estados modernos é que a gente deve lembrar que essa formação ela começa num longo processo ali no final do século XIV, no começo do século XV e culmina no século XVIII, em 1789, na Revolução Francesa, no que a gente chama de modernidade. Então a gente está ali falando de um longo processo de pelo menos 4, quase 5 séculos de movimentos que são pulverizados, de questões que não são lineares, mas que sim culminam ali em 1789, na Revolução Francesa e também, claro, nas revoluções burguesas em toda a Europa e no que a gente está chamando dessa dimensão política da construção dos estados. Eu queria fazer aqui uns antecedentes, mostrar para vocês alguns dos antecedentes do Estado moderno. A principal, claro, é a crise feudal. Para a gente entender a crise feudal, a gente precisa lembrar que a Europa era um mosaico político de diferentes reinados, de uma pulverização de poderes consolidados, né, no feudalismo, nos senhores feudais, na vassalagem, nos servos, que não existia um estado central em cada país. Então, como ali está sendo colocado, no ponto 1, esses eram os múltiplos reinados que se configuravam ali no final do século XIV. Então, esse é o primeiro ponto de partida para a gente entender a crise do feudalismo, a construção do capitalismo como modo de produção econômica, mas também de construção da política contemporânea. O segundo ponto é de a gente lembrar que alguns reis e rainhas, algumas pessoas da nobreza, se configuraram como aqueles mais importantes para pensar ou que se importavam com a ideia de uma nação. E isso se deu tanto em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na Dinamarca, na Rússia, né? São protagonistas aí de se pensar o que significa o Estado Nacional ou de um pensamento nacionalista. E também, claro, na construção de reinados que foram se sobressaindo pela construção, pela produção de alianças, o que a gente vai falar também daqui um pouquinho. Eu gostaria que vocês segurassem aí a aliança como um pano de fundo do que a gente vai construir, do que a gente vai conversar. Como um terceiro ponto, é importante a gente lembrar que a Europa da Idade Média foi marcada pela fome, pelas grandes fomes, pelas grandes pestes, e especialmente a peste bubônica ou peste negra, e claro, pela degradação das relações entre vassalos e os seus soberanos e os seus senhores.
Como outros pontos importantes, a gente tem que lembrar dos antecedentes, a construção da imprensa pelo Gutenberg e a disseminação das ideias, principalmente aí se a gente for pensar das ideias protestantes, então como a imprensa foi importante, e a Revolução Científica, que questionou a centralidade da Terra como o centro do universo, né, a centralidade da Terra dentro do universo, e também questionou logo as perspectivas do clero católico na construção dos ideários da Idade Média. Então, balançou aí o imaginário social e político da Idade Média. Então, esse é um outro fundo relevante para a gente pensar o que significa a crise do feudalismo. O quinto ponto relevante para a gente pensar dos antecedentes foi o descobrimento das Américas. O desconhecido foi trazido aos olhos europeus, a Europa descobriu novas potencialidades, novos produtos, inclusive novas formas de exploração, trouxe para a Europa, né, essas pessoas, esses descobridores, entre aspas, né, na verdade eu diria a invasão colonizadora trouxe para as Américas a morte, não só pela guerra, mas principalmente pela varíola. Então foi uma das primeiras guerras biológicas que a gente pode, né, citar aqui, que a gente tem conhecimento, e como um ganho para os povos europeus foi uma diversidade de produtos, tanto o milho, o tomate, o abacaxi, né, a possibilidade de um ganho de riquezas por meio da exploração da prata e do ouro, então uma grande possibilidade de exploração nas Américas, nesse outro continente, trouxe uma incrível riqueza para a Europa, e isso também fez com que, né, os processos de colonização fizeram com que o capitalismo pudesse prosperar, inclusive o capitalismo financeiro, por meio do aumento dos recursos, né, do enriquecimento da burguesia. Então a gente tem ali uma possibilidade de enriquecimento para além daqueles recursos que a própria Europa tinha por meio do comércio. Então, os burgueses estavam enriquecendo, especialmente pelo comércio potencializado pelo aumento dos produtos trazidos na exploração das Américas. Como um sétimo ponto, para a gente entender a crise do feudalismo e a construção dos estados modernos, nós temos a crise da Igreja Católica como o central na construção dos poderes ali de dominação e em boa parte dos reinados europeus. A Reforma Protestante foi uma das principais para a gente pensar esse processo de crise da Igreja Católica, principalmente porque a Igreja Católica, quando foi construir a Basílica de São Pedro no Vaticano, começou a aumentar a quantidade de vendas de indulgências, ou seja, a venda de perdões, não perdão para que seria para a ida para o céu, mas que diminuiria o tempo dessas pessoas no purgatório. Pelo que eu entendo, claro, vocês podem me corrigir com certeza ali nos fóruns. Esse é o que eu me lembro um pouquinho de como é que a Igreja Católica se constituía nessa época. E então o aumento de indulgências, o aumento do pagamento por alguns serviços da Igreja Católica fez com que alguns protestantes, ou algumas pessoas da própria Igreja Católica, fizessem uma série de críticas a essa igreja por causa da corrupção e formaram então uma nova perspectiva sobre a religião e fizeram um rompimento com a Igreja Católica Romana para constituir então outras igrejas em outros reinados. Então, uma das perspectivas desses novos reinados era exatamente de aumentar a independência de suas próprias igrejas em relação à Igreja Romana. O exemplo principal, um dos exemplos que a gente conhece como relevantes nisso, foi a construção da Igreja Anglicana, que não era parte da Reforma Protestante, mas aconteceu na mesma época, em que o rei quis romper o seu casamento com a rainha, né, dentro de uma aliança, e dessas alianças construídas, e como o Papa, à época, não quis romper com esse casamento, não quis anular esse casamento, o que o rei fez na Inglaterra foi
romper com a igreja e disse: então hoje eu serei o Filipe, o rei Filipe, se autodenominou o representante da igreja anglicana, que tem ou que tinha algumas características muito similares da igreja católica, mas não se vincularia à igreja romana e não responderia ao poder central da igreja romana. Então, se a gente lembrar de alguns desses antecedentes sobre a formação do Estado moderno, a gente vai ver que são processos longos, que são processos pulverizados, que são processos diferentes, que se referem tanto às mentalidades, então a reforma protestante, a revolução científica, temos a revolução das manufaturas e a revolução da imprensa, temos a construção do capitalismo, do início do capitalismo financeiro, do aumento da burguesia, do enriquecimento da burguesia, então uma revolução que é também econômica e uma construção de novas fronteiras por meio da articulação entre burgueses e nobres. E esse será o tema da nossa próxima aula, falando mais especificamente sobre os estados modernos e sobre esse viés político-econômico que culminou nessa nova configuração de poderes que a gente conhece hoje como que significa Estado moderno. Então, muito obrigada, até a próxima aula.